boa noite. O meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos a mais uma edição do Luso-Americano Magazine, onde tem acesso a toda a informação pertinente para as nossas comunidades, a nossa gente, sobre a atualidade. Ajude-nos a crescer, coloque um like, siga as nossas páginas nas redes sociais, baixe a nossa aplicação, seja parte do nosso crescimento com apoio a uma informação credível e ao momento. Este programa tem o patrocínio Hotel Praia Sol, Luís Firmini Insurance, Jornal Luso-Americano, Go Kart Service, MCM Clinic, Coimbra Restaurant, Top Burger. Quatro anos após a invasão russa da Ucrânia, Abu Dhabi recebe as primeiras negociações trilaterais entre enviados de Moscovo, Kiev e Estados Unidos, com o objetivo de promover o diálogo e encontrar soluções políticas para a crise. As negociações começaram na sexta-feira e prolongam-se por 2 dias. A equipa russa, liderada pelo almirante Igor Kustyukov, foca-se em questões de segurança, enquanto a delegação ucraniana apresenta um perfil mais político, o que poderá dificultar um acordo rápido. Paralelamente, o enviado especial do Kremlin, Kirill Dmitriev, terá encontros bilaterais com representantes norte-americanos sobre matérias económicas, numa iniciativa que sublinha a complexidade e a importância destas conversações. As conversações entre os Estados Unidos e a NATO sobre a Groenlândia visam impedir que a Rússia e a China tenham acesso ao território autónomo dinamarquês e a países do Ártico, informou esta quinta-feira, dia 22 de janeiro, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Mark Rutte. As discussões iniciadas no Fórum Económico de Davos, com o presidente norte-americano Donald Trump, têm por objetivo garantir coletivamente a segurança de 7 países do Ártico face à Rússia e à China, referiu. Rutte citou os Estados Unidos, o Canadá, a Dinamarca, a Islândia, a Suécia, a Finlândia e a Noruega. Trata-se de assegurar que os chineses e os russos não possam ter acesso económico e militar à Groenlândia, afirmou. Uma forte tempestade de inverno está a varrer grande parte dos Estados Unidos, com avisos de neve emitidos para praticamente toda a área do Tri-State, incluindo Nova York, New Jersey e Connecticut. Espera-se que as acumulações ultrapassem os 30 centímetros em várias regiões, provocando já cancelamentos de voos e alertas para escolas e transportes públicos. Ricky Durães com os detalhes. E está tudo a postos para aquela que será uma das maiores tormentas dos últimos tempos. Reza a história que desde 2016 não há memória de tanta neve como aquela que é expectável hoje, a partir das 10, 11 da noite, aqui na área tristatal e também em cidades como Newark, onde nos encontramos neste preciso momento. A governadora do estado de New Jersey, Mikie Sherrill, acabou de declarar o estado de emergência, que foi implementado há cerca de 1 hora, desde as 5 da tarde. Várias das principais autoestradas do estado do Jardim terão acesso restrito a veículos comerciais. 78, 287, também o 80, também outras ruas, portanto, já sabe, se conduz um veículo comercial, é necessário que verifique o website do estado, porque há várias autoestradas encerradas ao tráfego a partir da meia-noite, on the dot, deste dia. São esperadas cerca de 8 a 16 inchas de neve. Depois do frio de hoje, a neve vai começar a cair dentro de 2, 3 horas e todo o dia de domingo vai ser complicado, já que depois as temperaturas vão cair novamente amanhã à noite e o congelamento será um facto. Cidades como Newark têm vários
planos para fazer face a essa situação, nomeadamente a proibição de estacionamento em ruas principais, para que possam ser as mesmas limpas imediatamente a seguir à caída do maior fluxo de neve. Várias escolas têm os parques de estacionamento abertos para que os condutores possam aí estacionar, sabendo que alguns dos carros poderão vir a ser rebocados, mas sem custos para os seus proprietários, e serão depois estacionados nesse parque de estacionamento para que a cidade possa proceder a uma limpeza que será gradual, mas que, por certo, trará mais complicações na manhã de segunda-feira. Márcio dos Santos e Ricky Durães à espera da tormenta invernal aqui em Newark. Um dia de protesto e paralisação económica, apelidado de Dia da Verdade e Liberdade, teve início esta sexta-feira no Minnesota, com um fecho de empresas, escolas, instituições culturais, numa ação contra o aumento das operações da Agência Federal ICE. O protesto surge na sequência da morte de Renee Good, uma mulher desarmada, morta por um agente federal de imigração em Minneapolis. Líderes comunitários, sindicatos e representantes religiosos exigem a saída do ICE do Estado, responsabilização legal do agente envolvido e a investigação da agência por violação de direitos humanos e constitucionais. Centenas de clérigos participaram em manifestações, incluindo no aeroporto de Minneapolis-St. Paul, onde cerca de 100 foram detidos, enquanto milhares aderiram à paralisação económica e à campanha de não consumir. O dia culminou com uma marcha em Minneapolis e um comício no Target Center, num contexto de temperaturas extremas de até menos 20 graus Fahrenheit a nível de sensação térmica, mostrando o compromisso da comunidade com a solidariedade e a justiça. O gabinete do Procurador-Geral de Nova Jersey divulgou as identidades do civil e do agente da polícia envolvidos no tiroteio mortal ocorrido esta semana em Newark. Segundo as autoridades, o civil que perdeu a vida foi identificado como Wally Bay, de 42 anos, residente em Newark. O agente envolvido é Nasheed Reynolds, membro do Departamento da Polícia de Newark. O incidente aconteceu quando, depois da 1 da tarde, no passado dia 19 de janeiro, na zona da Ross Street com a Evergreen Avenue, onde agentes à paisana e uniformizados realizavam uma operação de vigilância no âmbito de uma investigação em curso. Durante a ação, o agente Reynolds saiu do veículo e, momentos depois, efetuou disparos que atingiram 2 civis que se encontravam no interior de um automóvel. Ambos foram transportados para o Hospital Universitário de Newark, onde Wally Bay foi declarado morto às 13 horas e 51 minutos. O segundo civil sofreu ferimentos, mas já teve alta hospitalar. Nenhum agente policial ficou ferido. O caso continua sob investigação do Gabinete de Procurador-Geral de Nova Jersey, que coordena o inquérito de acordo com os procedimentos aplicáveis a incidentes envolvendo forças de segurança. A partir do dia 1 de fevereiro, os viajantes em voos domésticos nos Estados Unidos que não possuam uma identificação compatível com o Real ID terão de planear as suas viagens com mais tempo e terão custos ainda mais ao embarcar. O processo terá um custo de $45 por passageiro e tem como objetivo garantir a segurança e o cumprimento dos requisitos federais antes do embarque em voos nacionais. O Ricky Durães tem as últimas informações. E marque bem nos seus calendários esta data. A partir do próximo dia 1 de fevereiro, se viajar dentro dos Estados Unidos sem um Real ID ou um documento aprovado para o substituir, terá que pagar $45 atempadamente antes de chegar ao aeroporto, já que um dos requisitos é apresentar o recibo desse pagamento antes de ser aprovado para viajar por um agente da TSA. A medida vai ser implementada no dia 1 de fevereiro e é bastante simples. Se não tem uma carta de condução com o Real ID, se não tem um passaporte americano ou
um cartão verde, por exemplo, terá mesmo que pagar esses 45 dólares. Há um website onde o pagamento tem que ser feito. É o tsaconfirmid.com. Aí as pessoas têm que entrar toda a informação da sua viagem, fazer o pagamento e depois, com esse recibo, apresentar conjuntamente com o seu bilhete de avião e toda a documentação que tem para poder entrar dentro desse avião. Isto para viagens dentro dos Estados Unidos. Por isso mesmo já sabe, as notícias boas para muitos dos luso-americanos é que se tem um cartão verde, esse está aprovado pela TSA. Se tem um passaporte americano, também o poderá utilizar. Já não poderá utilizar o passaporte português. Para isso, terá que levar o seu cartão verde. Se não, são mais 45 dólares que tem que adicionar para poder viajar. A medida entra em efeito no dia 1 de fevereiro. A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, assinou esta terça-feira a Ordem Executiva número 7, que termina uma pausa de 90 dias na proposta e adoção de novas regras e regulamentos por parte das agências estaduais. A medida visa reduzir a burocracia e garantir que o governo estadual funcione de forma mais eficiente e próxima dos cidadãos. Segundo Mikie Sherrill, a prioridade é colocar os residentes de New Jersey em primeiro lugar, eliminando entraves administrativos e poupando tempo e dinheiro às famílias e às empresas. Durante este período, todas as propostas de regulamentos ainda não publicadas no Registro Oficial do Estado serão retiradas. As agências com regras pendentes terão até 2 de fevereiro de 2026 para informar o gabinete da governadora sobre eventuais impactos na saúde pública, segurança ou serviços essenciais, casos em que a suspensão poderá ser levantada antes do final do prazo. Voltaremos dentro de um minuto com um destaque para as nossas comunidades. O jornal luso-americano, fundado em 1928, é há quase um século o elo de ligação da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Da edição impressa ao site online, continua a ser uma referência de informação e credibilidade. E agora dá um novo passo. Chega o Luso-Americano TV, uma plataforma moderna com conteúdos exclusivos e programação dedicada à nossa diáspora. Disponível na aplicação WNN Luso-Americano TV, no Roku, Apple TV e em dispositivos Android. Luso-Americano, a informar, unir e valorizar os portugueses no mundo. E estamos de volta com o comitê organizador do Dia de Portugal em Elizabeth, que teve a honra e o privilégio de selecionar os marshals do desfile do Dia de Portugal de 2026. Após uma reflexão cuidada e ponderada, o comitê orgulha-se de anunciar 3 personalidades distintas que irão liderar o desfile deste ano, representando os valores, a dedicação e o espírito da comunidade luso-americana. O título de Grand Marshal foi atribuído a Nelson C. Monteiro, em reconhecimento pelo seu percurso, liderança e contributo contínuo para o fortalecimento da comunidade portuguesa. Como Honorary Marshal, foi distinguida Gina Henriques Castro pelo seu empenho, envolvimento comunitário e promoção da cultura portuguesa. A distinção de póstumo Marshal será atribuída a Monsenhor João Antão, numa homenagem sentida a uma figura marcante e inesquecível, cujo legado espiritual, humano e comunitário permanece vivo na memória de todos. O comitê felicita calorosamente os 3 Marshals de 2026 e as respectivas famílias por esta distinção tão merecida. A cerimónia de entrega das faixas terá lugar durante a exposição cultural na quinta-feira, dia 26 de março, às 7 da tarde, no PISC, marcando oficialmente o início das celebrações do Dia de Portugal 2026 em Elizabeth. Este mesmo dia continua a afirmar-se como um momento de união, celebração da identidade portuguesa e reconhecimento daqueles que levam
e fortalecem a comunidade ao longo dos anos. Manny Grove foi recentemente empossado como presidente do Conselho Municipal da cidade de Elizabeth, New Jersey, assumindo funções num ano particularmente simbólico para os Estados Unidos, marcado pelas celebrações dos 250 anos da independência do país. Elizabeth, uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, prepara-se para assinalar esta data com um vasto programa de iniciativas comemorativas que refletem a sua identidade e o seu singular mosaico cultural. Neste contexto, a comunidade portuguesa ocupa um lugar de destaque, fruto do trabalho e da proximidade que Manny Grove tem vindo a desenvolver ao longo dos anos, contribuindo para o reconhecimento e valorização da presença lusa e na vida cívica e cultural da cidade. Em Elizabeth, o dia-a-dia é marcado também por alguém que conhece a comunidade, por alguém que é membro da comunidade e que agora, depois de vários anos como vereador-geral, lidera o Conselho Municipal. Falamos de Manny Grove e podemos dizer que foi realmente com Manny Grove que tudo começou. Manny, depois de liderar o primeiro bairro, depois de vários anos como vereador-geral, novamente lideras o Conselho Municipal. Olha, a posição de presidente, no nosso Conselho em Elizabeth, a gente troca todos os anos. Temos a dar a oportunidade a todo membro do vereadores para ser presidente. É bom porque este ano é um ano que eu não estou de reeleição. Os meus colegas, 6 colegas meus, estão a concorrer para reeleição agora em junho. E então é bom para eu, como vereador-geral, tenho a oportunidade e mais tempo para estar disponível para ser presidente do Conselho. A cidade de Elizabeth é a cidade mais antiga do estado de Jersey. Se nós vamos atrás, a cidade de Elizabeth foi onde o George Washington atravessou com a sua tropa. Muitas das batalhas da Revolução deste país, em 1776, foi aqui nesta cidade. E eu, como vereador-geral, o nosso papel é para liderar com toda a população. Não temos só um bairro, não temos só uma comunidade. A nossa obrigação é escutar a todos e tratar de ajudar a todos. Algumas vezes os pedidos e as exigências são fora do nosso alcance, mas como vereador-geral eu posso receber chamadas e tratar de ajudar a qualquer pessoa em qualquer parte da cidade. Elizabeth é a cidade mais antiga de New Jersey, uma cidade histórica. Este ano celebramos 250 anos de uma nação, ainda muito nova, mas que marca o mundo. O que é que está a acontecer em Elizabeth e o que é que representa para ti também ser não só a voz dos portugueses, mas de múltiplas comunidades que fazem este mosaico aqui em Elizabeth? O nosso país foi criado há 250 anos, mas a cidade de Elizabeth já existe há 350, porque nós fomos já a cidade antes de ser um país. Como você disse, esta cidade tem sido a cidade que recebe muitas diferentes comunidades. Os italianos, os polacos, os irlandeses, todos vieram para cá nos anos anteriores. Agora temos tido muita imigração de Portugal, do Brasil e mais recente muito da Latinoamérica vieram para cá, para esta cidade. E se você caminha por a cidade de Elizabeth, você vai ver que temos restaurantes a todas as diferentes étnicas. Isso é o que faz a nossa cidade uma cidade tão boa e é o que faz este país tão bom. Então, quando nós estamos para celebrar agora os 250 anos deste país, temos que pôr de parte o que está a ser feito em Washington e temos que lembrar que este país foi feito de imigrantes de toda a parte do mundo. E os imigrantes é que construíram este país. O meu pai, quando veio para cá, já ele não está connosco hoje, mas nos anos 59 e 60, foi ele que fazia parte do grupo, de uma ganga que eles chamavam naquele tempo, que construíam os curvos e o sidewalk, no 1 e 9 e no vários
highways aqui na cidade, no estado de New Jersey. Eu, quando comecei como vereador, nós nunca tínhamos na cidade pessoas que falassem a nossa língua em posições de poder. Não estou a dizer poder em termos de mayor, assim, mas eu estou a falar em poder em termos de supervisors, chefes de departamentos, tenentes ou capitões da polícia ou nos bombeiros. Nunca tinha nada disso. Estamos a falar há 30 anos atrás. Eu entrei como vereador, naquele tempo o Tony Monteiro entrou como eu, éramos os primeiros 2 portugueses que fomos eleitos nesta cidade como vereadores. E conseguimos, pouco a pouco, com muito humildade, conseguimos pouco a pouco trazer pessoas para assumir postos em vários departamentos, como falados ao bocado. E hoje temos, eu como vereador, temos 3 membros que controlam e mandam fazer no Board of Education. De 9 comissários temos 3, a terceira parte. Temos um diretor de construção que há anos atrás era o Sr. Carlos Santos, ele faleceu. Hoje temos a Maria Carvalho, que é também origem portuguesa, nasceu em Portugal. Temos vários elementos em todos os níveis em termos de supervisors. E na polícia, quando eu comecei como vereador, eram menos 20 que eram de origem portuguesa. Hoje ocupa uma terceira parte de todos os polícias são portugueses, ou de origem portuguesa. Os bombeiros eram 1 ou 2, agora temos 10 ou 20. Para mim dá muito orgulho, porque quando o meu pai, no tempo dele, que não tinha educação, mas tinha amor ao trabalho, teve uma boa relação com o antigo mayor. E muitas vezes pessoas vinham falar com o meu pai para ter acesso ao City Hall, porque ninguém falava inglês aqui, ninguém falava português no City Hall. Hoje já não é assim. Hoje uma pessoa entra no City Hall, em qualquer departamento, falam português ou falam espanhol. Já a pessoa está um bocadinho mais, não com tanto medo de fazer certas coisas. Ao mesmo tempo, nós ainda estamos aqui, eu, os membros do Board of Education, vários elementos da cidade, que sabe, morador de Elizabeth precisa de uma ajuda e tem medo de entrar no City Hall, podem me chamar para mim, para o escritório, e a gente trata de ajudá-los no processo. Mas também muito orgulho. Sabe, eu fui sempre uma pessoa, desde jovem, envolver-me no Lions Club e a treinar jovens, ajudar a gente. Há um dito que o político é suposto ser um public servant, um servente do público. E eu uso isso muito perto do meu coração. Nós estamos aqui para ajudar o povo, não para batalhar, não para fazer a vida deles difícil, é para ajudá-los. Certas coisas não se pode fazer, certas coisas estão fora do nosso alcance, leis federais, assuntos estão a acontecer lá em Washington, nós não podemos controlar. Mas o que nós podemos controlar, ao nível da cidade, o nosso trabalho é para ajudar. E eu sou uma pessoa que criei de uma família de imigrantes. O meu pai, como eu disse, não tinha muita educação, minha mãe também não, mas o que eles ensinaram a mim é ser humilde. Uma pessoa tem que ser humilde, tem que ser amigo de todos, tratar de manter a comunidade junta. É muito fácil uma pessoa ser, eu sou acima de todos e é da minha forma e nada mais. Eu não estou desse acordo, eu dou a minha opinião. Se não estão de acordo com a minha opinião, estamos bem. Nós vamos trabalhar juntos à mesma, porque é mais importante que mantenhamos uma comunidade com colaboração entre nós, para mostrar às outras comunidades, como você mencionou, porque não somos muitos. E então nós temos que estar sempre juntos, apoiar uns aos outros. E atenção que a partir de agora a circulação de scooters e trotinetes motorizadas passa a estar sujeita a novas regras em New Jersey. Estes veículos terão de estar devidamente registados, possuir seguro obrigatório e só poderão ser conduzidos por utilizadores com carta de condução válida. A partir de ontem em New Jersey, conduzir um scooter, e-bike ou uma simples trotinete vai requerer uma carta de condução, um registro do veículo e também seguro para o mesmo.
A lei, assinada ontem pelo antigo governador de New Jersey, Phil Murphy, dá 6 meses a que os utentes de seguras façam o que é requerido antes de as autoridades começarem a atuar. Portanto, desde ontem, 19 de janeiro, até ou durante os próximos 6 meses, é necessário que os utentes tirem uma carta de condução, tenham o veículo registado e comprem um seguro para o mesmo. É requerido para todas as pessoas com mais de 15 anos. Essas pessoas têm que tirar um permit, têm que fazer um exame escrito e também de visão, passar o mesmo exame e depois estão habilitadas para conduzir esses e-scooters, bikers ou a simples trotinete. A medida surge depois de vários acidentes terem surgido e havia grandes pontos de interrogação. Afinal, quem vai pagar pelos mesmos? A medida, ontem tornada lei pelo antigo governador do estado de New Jersey, já levantou várias questões, mas a verdade é que vai mesmo ser implementada. Por isso mesmo, tem 6 meses para regularizar a sua situação, porque senão vai mesmo ter uma multa. Uma nota a salientar: aqueles que têm uma carta de condução para operar um veículo motor em New Jersey já estão habilitados a conduzir essa trotinete. Ricky Durães e Márcio dos Santos, em Newark. A Presidente da Câmara de Kearney, Carol Jean Doyle, deixou um alerta aos residentes para o cumprimento rigoroso das normas de remoção de neve perante a tempestade que vai ocorrer esta noite, sublinhando que estas medidas são fundamentais para garantir a segurança pública e permitir uma limpeza eficaz das vias. Em caso de emergência devido à neve, os moradores devem retirar os seus veículos das bermas e estacioná-los, sempre que possível, nas entradas das suas habitações. Os automóveis deixados nas rotas de emergência serão rebocados a custos dos proprietários. Entre essas vias constam-se a Kearney Avenue, Bergen Avenue, Davis Avenue, Elm Street, Midland Avenue, Belgrove Drive e as áreas adjacentes à estação ferroviária. A autarquia recorda ainda que é proibido empurrar neve dos passeios ou acessos privados para a via pública, bem como colocar caixotes de lixo, cones ou outros objetos na entrada para reservar lugares de estacionamento. Os residentes devem limpar os passeios num prazo máximo de 12 horas após a queda da neve, desobstruir os hidrantes de incêndio e comunicar situações de risco ao Departamento de Vias do município. E vamos agora para um pequeno intervalo, mas voltaremos dentro de 1 minuto com mais informação comunitária. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Top Burger. Espetinhos variados com acompanhamento. Salgadinhos, açaí, sucos, omeletes, hambúrguer. Top Burger, a melhor de todas, na 185 Adams Street. Telefone 973-558-5227. Top Burger. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, conhecida como FLAD, em parceria com representantes eleitos de origem portuguesa nos Estados Unidos, lançou uma nova edição dos estágios legislativos FLAD, proporcionando oportunidades remuneradas de estágio no Congresso dos Estados Unidos e nas Assembleias Estaduais de Massachusetts, Rhode Island e Nova York.
O programa destina-se a jovens americanos com ascendência portuguesa, entre os 18 e 25 anos, que pretendam adquirir experiência prática no processo legislativo e aprofundar o conhecimento sobre o funcionamento dos governos locais e federal. Os estagiários selecionados trabalharão de 10 a 12 semanas, entre abril e agosto, recebendo uma bolsa ajustada ao escritório onde estiverem colocados. As candidaturas podem ser feitas aos gabinetes dos representantes eleitos como David Valadão, Jim Costa, Lori Loureiro Taham, Sam Liccardo no Congresso, bem como os senadores estaduais Jack Martins em Nova York, Jéssica de la Cruz em Rhode Island e Michael J. Rodrigues em Massachusetts. Mais informações estão disponíveis em flat.pt/en. Esta é uma oportunidade única para desenvolver competências de liderança e reforçar a comunidade luso-americana nos Estados Unidos. O guitarrista português Nuno Bettencourt lançou a sua própria marca de guitarras, a Nuno Guitars, destacando-se o modelo acústico lusitano, uma homenagem às suas raízes portuguesas, refletida tanto no nome como no design do instrumento. Segundo Bettencourt, a marca é fruto de décadas de experiência em palco e em estúdio, apostando em guitarras que funcionam como uma extensão natural do músico. Nascido nos Açores, Bettencourt ganhou fama mundial como guitarrista da banda Extreme, mantendo sempre uma forte ligação à sua herança portuguesa. A iniciativa representa uma forma de unir tradição e inovação, proporcionando instrumentos que conjugam qualidade sonora e identidade cultural. O filme My Type, realizado pela atriz portuguesa Daniela Roy, foi oficialmente selecionado para a competição do Santa Barbara International Film Festival 2026, que decorre entre 4 a 14 de fevereiro na Califórnia. A produção é protagonizada por Jacob Ward e Sadie Stanley, e a seleção do festival coloca o filme entre algumas das obras cinematográficas mais prestigiadas internacionalmente. O Santa Barbara International Film Festival celebra este ano a sua 41ª edição, sendo reconhecido pelo apoio à diversidade e à qualidade artística no cinema. A participação representa uma oportunidade única para a divulgação do talento de Daniela Roy e para reforçar a presença portuguesa na indústria cinematográfica norte-americana. O espetáculo Bronx Tale One Man Show, protagonizado pelo ator Chaz Palminteri, sobe ao palco do Cinema São Jorge, em Lisboa, no dia 10 de junho, integrando a programação do Tribeca Festival em Lisboa. Baseado na obra autobiográfica que inspirou o filme A Bronx Tale, o espetáculo propõe uma atuação intimista, na qual Palminteri partilha histórias da sua juventude no Bronx, explorando temas como identidade, família e escolhas de vida. A presença do ator e dramaturgo no festival reforça a ligação entre o cinema e o teatro, oferecendo ao público português a oportunidade de assistir a uma performance única de um artista consagrado internacionalmente. A Associação Portuguesa de Spring Valley apresentou oficialmente a sua direção para o ano 2026, com Ruben Santos na presidência, Marco Agostinho como vice-presidente, Anita Agostinho na secretaria e Jenny Parada como tesoureira. Para além da direção executiva, a associação contará com um conjunto alargado de diretores, refletindo o envolvimento ativo de diversos membros da comunidade. A nova direção assume funções com o objetivo de dar continuidade ao trabalho associativo, promovendo a cultura portuguesa, o convívio comunitário e o reforço dos laços entre associados e amigos da coletividade, num espírito de união e participação ativa ao longo de 2026. E segue-se um pequeno intervalo, mas regressaremos dentro de 1 minuto com mais notícias comunitárias de clubes e de organizações na Nova Inglaterra. A FLAD lançou a 5ª edição do Legislative Internships, destinado a jovens luso-americanos. Esta iniciativa está aberta a cidadãos norte-americanos de ascendência portuguesa com idade entre os 18 e os 25 anos. Serão selecionados até 8 candidatos para um estágio com uma duração de 10 a 12 semanas. Todos os estagiários receberão uma bolsa para este período de trabalho. As candidaturas estão abertas até 1 de março. Gabinetes a que os candidatos se podem candidatar: congressista David Valadão, congressista Jim Costa, congressista Lori Loureiro Trump, congressista Sam Liccardo, senador estadual Jack Martins, senadora estadual Jéssica de la Cruz,
senador estadual Michael Rodrigues. As candidaturas estão abertas até 1 de março. Esta é mais uma iniciativa FLAD. No dia 21 de janeiro, o embaixador Francisco Duarte Lopes, por delegação do Presidente da República de Portugal, impôs a insígnia de Oficial da Ordem da Instrução Pública ao coordenador do ensino de português nos Estados Unidos, João Caixinha. Esta distinção representa o reconhecimento oficial do Estado português pelo percurso profissional exemplar de Caixinha, marcado por uma dedicação contínua à promoção do ensino da língua portuguesa e à valorização da cultura portuguesa no estrangeiro. O seu trabalho tem sido particularmente relevante nos Estados Unidos, onde tem contribuído de forma decisiva para o fortalecimento e expansão do ensino português junto das comunidades e instituições educativas. A atribuição desta insígnia sublinha a importância do papel desempenhado pelo CEP Estados Unidos na preservação da identidade linguística e cultural portuguesa além fronteiras. Teve lugar na passada quinta-feira, dia 15 de janeiro, no Clube Juventude Lusitana em Cumberland, Rhode Island, a cerimónia de tomada de posse da comissão responsável pelas celebrações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas em Rhode Island. A posse foi conferida pelo cônsul de Portugal em Providence, Eduardo Ramos, perante representantes do movimento associativo local, considerando a base do sucesso das comemorações. James Ferreira foi reconduzido no cargo de presidente e apresentou o programa das celebrações para 2026, que se estenderá de março a julho, com iniciativas culturais, gastronómicas, recreativas e desportivas, incluindo o pequeno almoço do Dia de Portugal, eventos de folclore, o Arraial 2026, o concurso Miss Dia de Portugal e o tradicional torneio de golfe. A cerimónia inclui ainda a atribuição de bolsas de estudo a jovens lusodescendentes, num claro compromisso com o futuro da comunidade portuguesa em Rhode Island. João Marques tomou posse no passado domingo, dia 18 de janeiro, para um terceiro mandato como presidente do Clube Juventude Lusitana, em Cumberland, Rhode Island, consolidando uma nova geração de lideranças numa das mais emblemáticas instituições portuguesas do Estado. O momento surge após recentes sucessos da sua administração, como a lotação esgotada na festa da passagem de ano e o Festival de Sopas, que mobilizou associados e encheu o salão do clube. A cerimónia destacou também a continuidade histórica do clube, com referência ao presidente da Assembleia Geral, Manuel Janelas, figura ligada ao associativismo luso há mais de 4 décadas, e ao dinamismo das novas gerações, como Chris Costa, que assumiu a presidência da Banda Filarmónica. Entre tradições e renovação, o clube prepara ainda o regresso do teatro em 2026, reforçando o seu papel como pilar cultural da comunidade portuguesa em Rhode Island, numa visão enaltecida pela Conselheira das Comunidades, Márcia Sousa, que conferiu a posse. E vamos para mais um curto intervalo, mas voltamos já com mais notícias de portugueses e organizações nos Estados Unidos. De Newark para a MCM Clinic, Braga. Dona Celeste, que já realizou os implantes e as próteses provisórias, vem hoje colocar o trabalho final, que são as próteses definitivas. Mais um caso de sucesso, mais um sorriso novo e bonito na MCM Clinic. Dona Celeste, já com o trabalho final, os seus dentes definitivos. Obrigado por ter confiado na MCM Clinic. No passado dia 18 de janeiro, o Portuguese America Cultural Society, em West Palm Beach, Flórida, promoveu um animado almoço e baile reunindo membros da comunidade portuguesa local e visitantes vindos de várias regiões do país. O evento teve lugar nas instalações do Clube Português do West Palm Beach e contou com um ambiente de grande convívio e celebração da cultura portuguesa. A animação esteve a cargo de Marco Almeida, que proporcionou música e entretenimento, garantindo uma tarde festiva e muito participativa. A iniciativa reforçou os laços comunitários e destacou mais uma vez o papel do PAX na preservação e promoção das tradições portuguesas na região. O Clube Português de Palm Coast informa os seus sócios e a comunidade em geral sobre os seus horários oficiais de atendimento, criados com o objetivo de reforçar a proximidade com a comunidade e facilitar o acesso a informações e serviços relacionados com o clube. O atendimento decorre à segunda-feira, das 11 até às 4 da tarde, à terça, das 3 até às 5h30, à quarta, das 3h30 até às 5h30, à quinta, do meio-dia até às 5 e à sexta, das
13h30 até às 5h30. Ao sábado, das 11h30 da manhã até às 2h30 da tarde, e encontra-se o clube encerrado aos domingos. Durante estes períodos, os interessados poderão esclarecer questões, obter informações sobre atividades culturais, eventos e adesão ao clube, bem como acompanhar o trabalho desenvolvido pela instituição em prol da promoção da cultura portuguesa na região. O chefe de renome internacional Emery Lagasse, natural de Fall River, vai encerrar no próximo dia 31 de janeiro o seu restaurante 34 Restaurant em Nova Orleans, um espaço dedicado à gastronomia tradicional portuguesa. O projeto, que foi desenvolvido em parceria com o seu filho, abriu em outubro de 2024 com o objetivo de apresentar clássicos da cozinha portuguesa com uma abordagem contemporânea. Numa publicação nas redes sociais, divulgou a 22 de janeiro, os responsáveis escreveram o último ano como um verdadeiro trabalho de amor, sublinhando a partilha da herança portuguesa da família com a comunidade local. O encerramento deve-se ao aumento dos custos operacionais. Apesar do fecho, Lagasse destacou o orgulho no percurso do restaurante, que recebeu o reconhecimento Michelin e o Wine Inspectors Award of Excellence, deixando em aberto futuros projetos ligados à cozinha portuguesa. E de New Orleans vamos até Califórnia, onde, impulsionado pelos estudantes e guiado pelo compromisso dos educadores, o Distrito Escolar Unificado de Los Angeles consolida-se como referência nacional ao conquistar 119 distinções nacionais através dos seus programas Magnet. Reconhecido como o melhor distrito escolar dos Estados Unidos, o sucesso não é exceção, é sim padrão. Em Los Angeles, a excelência continua a vencer sobre a liderança do luso-americano Alberto Carvalho. Hello everyone. The momentum across Los Angeles Unified continues to grow. Listen to this. Over the past 3 years, we have increased the number of schools earning the highest level awards by the Magnet Schools of America. This year, we reached the top. 119 of our Magnet programs, 33% increase from 2025, and the highest total awarded to any district across the country. This includes 10 top Magnet Schools of Excellence, 45 Magnet Schools of Excellence, and 64 Magnet Schools of Distinction. These awards are not given lightly. They recognize the very best Magnet programs in America, honoring schools that raise student achievement, promote racial and social economic diversity, deliver integrated and innovative instruction, and build strong family and community partnerships. This distinguished recognition reflects the extraordinary dedication of our educators, employees, and families in providing world-class opportunities for our students. At Los Angeles Unified, excellence isn't an exception, it is our standard. Congratulations to everyone. Mais um intervalo e voltamos a seguir com informação de Portugal e do mundo. No coração de Newark está um pedaço autêntico de Portugal. Localizado na Market Street, o Coimbra Restaurante é o verdadeiro rei do leitão à bairrada. Preparado em tradicionais fornos de lenha. Com serviço no bar, sala e salão para eventos até 100 pessoas, aqui encontra o espaço perfeito para celebrar com amigos e família. Sabores únicos da nossa gastronomia, para matar saudades de casa. Coimbra Restaurante, 637 a 641 Market Street, Newark. Portugal, sempre à mesa. Os eleitores portugueses que se encontrem temporariamente deslocados no estrangeiro poderão exercer o direito de voto antecipado no âmbito das eleições presidenciais de 2026, nos dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2026, no horário das 9 às 13. O voto antecipado será realizado exclusivamente de forma presencial. Podem recorrer a esta modalidade de votação os eleitores recenseados em território nacional que se encontrem deslocados no estrangeiro por motivo do exercício de funções públicas ou privadas, em representação oficial de uma seleção nacional organizada por Federação Desportiva com estatuto de utilidade pública desportiva, como estudantes, investigadores, docentes ou bolseiros de investigação em instituições de ensino superior ou unidades de investigação reconhecidas, bem como doentes em tratamento.
Estão igualmente abrangidos os eleitores que vivam ou acompanhem pessoas incluídas nestas situações. No momento da votação, os eleitores deverão apresentar um documento de identificação válida, nomeadamente o cartão de cidadão, passaporte português ou carta de condução portuguesa. Recomenda-se que os eleitores confirmem previamente a validade do seu documento de identificação, assim como a sua situação de recenseamento eleitoral, de modo a garantir o exercício do direito de voto sem qualquer constrangimento. Portugal deu um passo estratégico ao assinar os acordos de Artemis, tornando-se o 60º país a integrar este quadro internacional de cooperação liderado pelos Estados Unidos. Mais do que um gesto diplomático, a decisão coloca o país no centro de uma nova economia de espaço, um setor em rápida expansão e com impacto direto na tecnologia, na indústria e na competitividade global. O espaço é hoje uma infraestrutura essencial de economia moderna, sustentando comunicações, sistemas financeiros, observação da terra, gestão climática e inovação tecnológica. Ao aderir a estes acordos, Portugal compromete-se com princípios como a exploração pacífica, a transparência e a cooperação internacional, fatores fundamentais para atrair investimento e reduzir riscos. A assinatura surge num momento favorável, marcado pelo reforço da contribuição portuguesa na Agência Espacial Europeia e pelo crescimento do ecossistema nacional ligado ao setor. Com esta decisão, Portugal demonstra ambição e visão de futuro, assegurando um lugar ativo numa das principais fronteiras económicas das próximas décadas. E é tempo agora para a atualidade internacional. O Procurador-Geral do Irão classificou na sexta-feira como completamente falsas as afirmações repetidas do presidente norte-americano Donald Trump de que teria suspendido a execução de 800 manifestantes detidos. Ativistas apontam que o número de mortos na repressão sangrenta às manifestações por todo o país já terá chegado pelo menos a 5.032 pessoas, embora receiem que o total seja ainda maior. A verificação de informações é dificultada pelo maior bloqueio de internet da história do país, que já dura há mais de 2 semanas. As tensões entre Teherão e Washington permanecem elevadas, enquanto um grupo de porta-aviões norte-americano se aproxima do Médio Oriente, numa força que Trump comparou a uma verdadeira armada. O presidente colombiano Gustavo Petro mostrou-se otimista na sexta-feira face ao encontro previsto com o seu homólogo norte-americano Donald Trump. Nas próximas semanas, após meses de tensões políticas, culminaram em sanções e na ameaça da ação militar. As conversas estão a correr bem, afirmou Petro numa breve mensagem na rede X, citando um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre os preparativos da visita marcada para 3 de fevereiro. Segundo a diplomacia colombiana, a ministra Rosa Villavicencio e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, mantiveram uma chamada cordial, confirmando que Petro receberá todas as garantias habituais de uma visita de chefe de Estado, apesar das tensões passadas, incluindo a revogação do seu visa para entrar nos Estados Unidos em setembro. E vamos agora para mais uma breve pausa e regressamos com a tribuna jurídica, aí também a primeira página do jornal Luso-Americano. Praia Sol. Charme, excelência, clima, qualidade. O melhor valor para tudo que mereces. Férias do Sonho, ponto de encontro. Entre Quarteira e Vila Moura. Praia, gastronomia, vida, momentos, tradição. Descubra seu espaço. Reviva seu mundo. Hotel Praia Sol, afinal, estamos bem perto. Chegados ao coração. Precisa de um táxi em Newark? A Go Car Service está aí para si. Desfrute de viagens a apenas $7 em todo o Aeromal. Basta baixar a aplicação para reservar de forma rápida. Serviço para o aeroporto, os nossos serviços fiáveis levam sempre a horas. Os nossos simpáticos motoristas falam 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Estão disponíveis para si 24 horas por dia. Escolha entre a nossa ampla variedade de veículos para satisfazer a sua necessidade. Go Car Service, sua viagem de confiança em Newark. Hoje na Tribuna Jurídica, o Dr. Nelson Terezo vai explicar o regime de bens de casamento versus direito sucessório.
Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Tribuna Jurídica. E aproveito esta ocasião para agradecer a audiência que este programa tem obtido em poucos meses desde que começou a ir para o ar. Já se registram qualquer coisa como 350 mil visualizações entre as nossas comunidades. Trata-se de uma plateia enorme, fantástica, e eu só tenho de dizer que me sinto particularmente gratificado com esta adesão e também honroso pela vossa confiança. Hoje não temos perguntas, mas decidi escolher um tema que é particularmente importante e que muitas vezes gera confusões entre os nossos telespectadores. E que tem a ver com os regimes de bens de casamento versus direito sucessório. É que aqui há implicações jurídicas diferentes. Suponhamos que um casal vai partir para o divórcio e que um dos cônjuges recebeu uma herança dos pais e que eles estavam casados no regime de bens de comunhão de adquiridos. Ora bem, em caso de divórcio, o cônjuge que tem herança não vai partilhar essa herança porque é considerado bem próprio com o cônjuge, seja marido ou seja mulher. Já se for em termos de sucessão, ou seja, se estivermos perante um caso de direito sucessório, o cônjuge é sempre herdeiro do outro cônjuge, sempre, independentemente do regime de bens de casamento. Mesmo estando casado em separação de bens, o cônjuge é sempre herdeiro. A questão é, não tem meação. O que é a meação? A meação é a própria do regime de bens de adquiridos, comunhão de bens adquiridos e comunhão geral de bens. Mas a meação tem a ver com a metade logo à cabeça que pertence ao cônjuge sobrevivo. No divórcio, não senhora. Portanto, pode, a não ser que estejam casados com comunhão geral de bens. Se estiverem casados com comunhão geral de bens, então nesse caso o outro cônjuge, na partilha do divórcio, também vai receber metade dessa herança. Mas o regime da comunhão geral de bens vigorou antes de 1967 e agora, desde essa altura para cá, é o regime de bens adquiridos. O que significa que, mesmo estando separado de bens, como dizia há pouco, o cônjuge sobrevivo é sempre herdeiro. Só que é herdeiro em menos quantidade, ou seja, o quinhão hereditário e a parte que o cônjuge vai receber é menor. Será maior se estiver casado em comunhão geral de bens, porque à cabeça é logo metade para o cônjuge sobrevivo. Bens adquiridos, pode haver meação nos bens, ou seja, metade à cabeça, e pode não haver meação nos outros, e aí o cônjuge sobrevivo concorre à herança em pé de igualdade com os filhos. Portanto, não haja confusões. Uma coisa é o divórcio, outra coisa é o direito sucessório. E aqui, neste particular, o cônjuge, independentemente de estar casado com separação de bens, com comunhão de bens adquiridos, comunhão geral de bens, ou até se adotarem um regime intermédio, é sempre herdeiro. Porque há pessoas que julgam que, estando casado com separação de bens, o que é de um é de um, o que é do outro é do outro, e não há sucessão nesses casos. É redondamente falso. Há sempre sucessão. A não ser que os cônjuges, quando casarem, assinarem um documento, portanto uma escritura, ao abrigo da qual consideram ou prescindem, aliás, da herança um do outro. Ou seja, o cônjuge não quer nada do outro em termos de heranças e vice-versa. Mas isso terá de haver, necessário e obrigatoriamente, uma convenção nesse sentido. Para terminar, há 3 regimes de bens de casamento, pelo menos os tipificados ou os mais comuns. É o regime da separação de bens, em que o que eu levo para o casamento é só meu
e o que a minha mulher, neste caso, para ser melhor o exemplo, o que ela leva para o casamento é só dela. Podemos ter bens e sermos sócios, digamos assim, se comprarmos imóveis ou outros bens a meias, ou seja, em partes iguais. Mas o que é de um é do outro, aliás, o que é de um é de um e o que é do outro é do outro. Se for bens adquiridos, o que cada um leva para o casamento é considerado bem próprio, é só seu. Tudo aquilo que é construído depois do casamento, então é, ou na constância do matrimónio, é dos dois em partes iguais. Comunhão geral de bens, o que cada um leva para o casamento é sempre dos dois em partes iguais. Ou seja, não há distinção entre o antes, durante e o depois. Espero ter sido suficientemente esclarecedor. Caso não tenha tido essa capacidade, cá estarei para responder às vossas questões, às vossas dúvidas e, portanto, terei todo o gosto em fazê-lo. Até lá, fiquem bem, muita saúde. E vamos agora para a primeira página da edição de fim de semana do Luso-Americano com o Henrique Mano, editor do jornal. Na edição de hoje, sexta-feira, 23 de janeiro, do Luso-Americano, a caixa alta vai para o debate, até ver o único debate que vai haver entre Seguro e Ventura, é terça-feira, dia 27, com transmissão nos 3 canais generalistas em Portugal. Destaque ainda para o cinema brasileiro, que vai pôr os Oscars deste ano a falar a língua de Camões, com uma nomeação histórica para um filme em língua portuguesa, com 4 nomeações. Destaque também a nível comunitário para o Rancho Folclórico da Casa dos Arcos de Newark, que celebra este sábado o seu 16º aniversário. O Centro Romeu Cascais, entretanto, em Kearney, viu-se obrigado a cancelar, a adiar a sua Assembleia Geral para dia 1 de fevereiro devido às condições do tempo que se esperam para este fim de semana. Em Elizabeth, o PISC anuncia um arraial para dia 29 de março e vários outros temas que os espectadores da WNN poderão ler na edição de hoje do Jornal Luso-Americano. Boa leitura. E vamos agora para a agenda comunitária. Quanto a nós, voltaremos para a semana com mais novidades na manga. Esteja sempre na nossa companhia durante a semana, com informação ao momento. Para nós é sempre um prazer estar na sua companhia. Muito boa noite e até para a semana, mas até lá, fique bem, fique quente, esteja protegido. Boa noite.